Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As mulheres miróforas foram ao túmulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem são? Quem são estas mulheres? Estas mulheres são aquelas que, durante a pregação pública de nosso Senhor Jesus Cristo, durante aqueles 3 anos em que Cristo anunciou a boa nova de seu Pai e nos trouxe a revelação de quem o Pai é, de quem Ele, o Filho, é, de quem o Espírito Santo é, do que é a vida eterna, qual é o plano de Deus para nós, a que é que somos chamados, isto e miríades de outras coisas. Cristo, nosso Senhor, durante aqueles 3 anos, anunciou, pregou. Bem, e estas mulheres, as miróforas, Maria, Mãe de Deus, logo Mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, Joana, Salomé, Marta e Maria, Maria Madalena, Maria Mãe de Cleófas, todas elas acompanharam Cristo, mas não acompanharam Cristo durante 3 anos, queridos irmãos, porque eram curiosas, porque não tinham o que fazer na vida e eram bisbilhoteiras e tinham apelo, sentiam apelo para cuspir-se e então andavam atrás de Cristo a ver os milagres. Não, elas não andavam atrás de Cristo, queridos irmãos e irmãs, não andavam atrás, elas andavam ao lado do Senhor e às vezes adiante do Senhor, preparando pela sua generosidade onde Cristo ficar, onde aquela multidão pernoitar, o que deveriam de comer. Estas mulheres eram ricas, todas estas que eu citei tinham haveres, tinham posses, como diz o povo, mas não engordavam, diríamos hoje, as suas contas bancárias. Elas davam não só na proporção do que tinham. O que é que quer dizer dar na proporção do que eu tenho? Se eu tenho 1 milhão de euros, não vou entregar a Cristo ou à Igreja 20 euros. Se eu tenho 1 milhão, pego 200 mil euros, no mínimo, e dou. Se eu tenho 1000 euros disponíveis, não dou 20 nem 10. Pego no mínimo 50 euros e dou. 50 euros ainda não é o dízimo de quem tem 1000 euros. O dízimo de 1000 euros são 100 euros. Bem, estas mulheres davam para além do que era proporcional. Se elas deveriam, em justiça, dar, por exemplo, 100 euros, elas davam 20 mil ou mais. Eu tenho que vos dar exemplo, porque nós às vezes não percebemos o que é que quer dizer dar proporcionalmente ao que eu tenho. As pessoas às vezes, muitas, não entendem. E outras entendem e fingem que não entendem. Eu quero dizer-vos que esta história linda destas mulheres irem levar ungüentos, especiarias, nardo, por exemplo, e aloés ao túmulo de Cristo, não foi só porque gostavam muito de perfumes. Não, elas foram lá porque eram apaixonadas abrasadoramente pelo Verbo de Deus encarnado por Cristo. Cristo era o amor da vida destas mulheres. Como eram os seus maridos, como eram os seus filhos e filhas, como eram os seus familiares, mas Cristo era um amor maior. Por isso, durante estes 3 anos em que Cristo andou calcorreando aquelas cidades e aldeias e vilarejos de Israel, elas acompanhavam Cristo, elas iam adiante de Cristo, elas iam à retaguarda, elas preparavam tudo o que era necessário. E isto é amor. Não apareceram de vez em quando. Queridos irmãos e irmãs, como nós às vezes, ver as igrejas, as nossas igrejas, enchem-se na Páscoa. Na Páscoa nós necessitaríamos de 4, 5, 6 igrejas em cada sítio. Depois, para onde é que vai o povo? O povo desaparece em todos os outros domingos do ano. No Pentecostes aparecem alguns, na exaltação da Santíssima Cruz, no Natal. Porquê? Porque não somos como as mulheres miróforas. As mulheres miróforas eram aquelas que transportavam mirra. Mirra era algo caríssimo, muito caro. As especiarias eram caras. Aqueles perfumes, o nardo, aloés, as especiarias que levaram, que era para quê? Levaram ao túmulo de Cristo, pensando que o Senhor ainda estaria morto. Então foram, como não tiveram tempo no dia anterior de o fazer, e também porque era o dia de sábado, não se podia trabalhar,
Elas vão domingo de manhã ao túmulo para ungirem o corpo de Cristo como o amor delas exigia que aquele corpo fosse ungido. Por isso elas levam tudo que tem de mais caro. Porquê? Porque o mais caro é o melhor? Não, porque aquelas coisas eram de facto muito caras. E elas não regatearam, não disseram, não, na árvore não levo, é muito caro. Não levo aloés, uma especiaria, um perfume de segunda categoria, ou de 15ª. Nós fazemos isso tantas vezes, queridos irmãos, na nossa vida. Temos 10 coelhos em casa e damos a pata do coelho. Ou mentimos, dizemos que o cão levou o bicho, o coelho durante a noite, para não partilharmos as coisas mais raras que temos com os nossos irmãos. Isso é não sermos miróforos, nem sermos miróforas. E hoje, como é que somos miróforos e miróforas na igreja? As mulheres, sobretudo. Quando dão catequese, elas são miróforas. Quando limpam a igreja, estão disponíveis todas as semanas ou todos os dias para o fazer, elas são miróforas. Quando limpam, preparam os paramentos da igreja, os planejamentos que estão cobrindo os ícones, são miróforas. Quando estão na mesa dos dons e não aparecem uma vez por mês, mas estão todos os domingos, todos os sábados ali, aparecendo sempre, elas são miróforas. Quando cuidamos da casa de Deus, também conseguimos cuidar da casa dos nossos irmãos e irmãs. E quando cuidamos da casa dos nossos irmãos e irmãs, o mesmo é verdadeiro. Também cuidamos da casa de Deus. Então, esta história das mulheres que vão ao túmulo de Cristo não é uma história de há 2000 anos atrás. Ela foi vivida há 2000 anos atrás, mas ela continua viva. Ela não morreu. Século após século ela manteve-se viva. Esta história de um grande amor destas santas mulheres por nosso Senhor Jesus Cristo. E também, se nós prestássemos atenção ao Evangelho que é proclamado, saberíamos que este amor é dado reciprocamente por Deus. A mulher que é amaldiçoada na primeira Eva, quando Deus lhe diz, darás à luz os teus filhos na dor, é o mesmo Deus que agora retribui com o amor sublime, bem, já manifestado no Senhor, Filho de Deus, o unigênito, o único, aquele Verbo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que encarna no ventre de Maria, Mãe de Deus, Cristo, que nós sabemos que é preso, que subiu o monte do Gólgota até ser pregado na cruz, que desceu e mergulhou no Hades, que ressuscitou ao terceiro dia. Este Senhor, a propósito do amor que eu estava a falar, já tinha manifestado este amor maior de todos os amores maiores. Entre os maiores é o amor mais sublime e supremo. E ainda assim, voltando ao que estava a dizer, relativamente ao que Deus disse, a Eva darás à luz os teus filhos na dor, agora aqui Deus também manifesta ainda um outro amor, que decorre do amor de Cristo, quando o anjo diz às mulheres, a estas miróforas, que vão ao túmulo, o que é que o anjo diz? Alegrai-vos. Quando o anjo diz da parte de Deus, alegrai-vos, porque o crucificado, o Cristo crucificado não está mais aqui, ele ressuscitou. Este alegrai-vos é uma absolvição do que Deus tinha dito a Eva, inicialmente. É uma absolvição daquela maldição de a mulher ter que, tudo na vida, fazer na dureza, na dificuldade, no opróbrio, tantas vezes. E aqui não, alegrai-vos quem? Só lá estavam mulheres. Alegrai-vos vós, mulheres, que estáis aqui hoje. É isto que o anjo diz. E o anjo é a imagem de Deus e é a palavra transmitida da parte de Deus. Bem, estas mulheres não quero muito falar do que comportou ou comporta o Evangelho de hoje do ponto de vista de detalhe. Importa falarmos, amados irmãos e irmãs, da disponibilidade destas mulheres. E sabemos que quando há disponibilidade tem que haver uma força motriz, tem que haver uma locomotiva a funcionar, a vapor, a carvão, a diesel ou a elétrica, mas tem que haver uma locomotiva que nos põe em movimento para o outro, porque senão nós não nos mexemos. Nós somos, pela natureza da herança que nós recebemos das consequências do pecado original de Adão e Eva, nós somos letalmente, isto é, letalmente, mortalmente, desgraçadamente, nós somos preguiçosos, nós somos indolentes,
Se pudermos sentar-nos quando nos encontramos levantados, não continuamos de pé. Mas nós podemos reverter tudo isto, queridos irmãos e irmãs. Podemos ser o oposto desta coisa desgraçada e triste que herdámos, das consequências ainda de Adão e Eva. Claro que todas estas consequências não têm mais propriedade sobre nós. A morte não tem mais propriedade sobre nós. Morreremos, mas ressuscitaremos com Cristo. No Antigo Testamento, não havia como encontrar mais Deus, não havia como ter comunhão com Deus. Estas mulheres de hoje são aquelas que aproveitam logo no dialbar da aurora da ressurreição de Cristo. O que é que significa isto? No dialbar da aurora. Quando começa o primeiro sol a nascer, no primeiro dia da ressurreição do Senhor, elas já lá estão. Não apareceram um ano depois, como nós, um mês, uma semana depois, ou nunca, como nós também, queridos irmãos. Parece que somos todos uma bigorna e eu só dou com o martelo na cabeça de todos nós. Se fosse o bigorna, não é. É para acordarmos, porque olhem como os dias correm, velozes. Olhem como já estamos a acabar a primavera e a começar o verão. Depois é um trampolim, o verão para o inverno. Daqui a pouco já estamos em 2026. Daqui a pouco em 2076. E já morremos quase todos. Dos que estamos aqui, a maioria de nós, tirando os mais pequeninos. E o que é que nós fizemos nesta vida? Fomos nós miróforos. Fomos nós daquelas mulheres e homens que acompanharam Cristo, que foram lá onde o Senhor as enviou, enquanto fez a sua pregação pública durante os 3 anos. Fomos nós madrugadores. Fomos nós acordar a aurora antes dela nascer, isto é, fomos nós saltámos nós da nossa cama para esperarmos que o sol se levantasse. Saímos nós da nossa cama ainda de noite para esperar o raiar dos primeiros raios de sol. Estas mulheres fizeram isto. O Senhor ressuscitou e elas já estavam lá no dia da ressurreição. Não apareceram no final do dia, muito menos depois, anos depois. Então sejamos assim, queridos irmãos e irmãs. Olhem o comboio. O comboio tem paragens, não tem? Comboio é mesmo, como digo, comboio. Ou o trem, como dizem no Brasil. Tem paragens e tem horários. Se eu não estiver às 10h10, por exemplo, que é quando passa o comboio na Franca de Estina, chegar às 10h15, o comboio já passou. Eu já não apanho aquele comboio. Poderia apanhar outro porque há comboios. Mas se aquele comboio fosse Cristo, que só passará uma vez, quando o Senhor vier pela segunda vez, é definitivo. Ele virá e todos nós o reconheceremos. Mas é naquela vez, vem ressuscitar os mortos e os vivos, e depois julgará a todos. E depois todos entraremos na eternidade da beatitude de Deus no reino dos céus, ou da ausência de comunhão com Deus nos infernos. Então, esta vida é tão preciosa para não deixarmos que se vá escoar os últimos tempos da nossa vitalidade. Sabemos lá nós amanhã, queridos irmãos e irmãs, se podemos mexer as pernas, ou se tivermos um AVC que nos deixou tetraplégicos numa cadeira de rodas e já não era mau, ainda estamos vivos. Mas será? E se partirmos? E se Deus nos chamar contra os cálculos que nós fizemos? Bem, eu tenho 40 anos e eu faço cálculos. Ainda vou viver pelo menos até aos 75, 80. Hoje, com as novas tecnologias médicas e da medicina de ponta, até aos 90 talvez. Bem, mas garantidamente até aos 75. Porque tenho 40, porque tenho 50. E se não for assim? E se não for assim, queridos irmãos e irmãs? E se não começarmos nem sequer a dar os primeiros passos para estarmos lá, quando o sol se levantar e iluminar para nós a dimensão do amor que brota, que sai da ressurreição de Cristo, não estivermos lá no túmulo como elas estavam, cheias de amor por Cristo. Se nós não formos desses, como elas, nem desses nem dessas, e depois fazemos o quê? Culpamos Deus porque não nos deu mais tempo de vida? Não, Ele deu-nos todo o tempo de vida que era necessário e nós não o aproveitamos. Então aproveitemos a nossa vida como as miróforas de hoje. Sejamos sábios, sapientes, mas há uma condição fundamental para que a sabedoria de Deus habite em nós. E a sabedoria de Deus é a sapiência divina.
Nós temos que ser outros Cristos. Já me ouviste dizer isto milhões de vezes. Temos que ser estas mirófilas de hoje. Elas eram o quê? Elas eram, cada uma delas, um outro Cristo que andava com pés da Joana, com pés de Salomé, com pés de Maria, com pés de Marta, com pés de Maria Madalena. Mas era um Cristo na sua alma e no seu coração. O corpo era delas, os olhos, os cabelos, os pés, as unhas, tudo pertencia, no que era material e físico, a cada uma delas. Mas é aquele corpo físico, aquela alma que dava ânimo, vida àquele corpo físico de Maria, Mãe de Deus, de Maria Madalena, de Salomé, de Joana, de Marta, de Maria, estas mirófilas que foram ao túmulo. O que animava aquele corpo era o próprio Cristo. Elas tinham o rosto de Joana, o rosto de Salomé, o rosto de Marta, o rosto de Maria, mas eram todas Cristo, onde? Nos seus atos, no seu amor, na sua dedicação, na sua presença, no ir, antes de serem chamadas, no não poderem deixar de ir. Elas não puderam deixar de ir ao túmulo. Porquê? Porque o amor de Deus era grande, sim, mas o amor delas não era pequeno. Elas amavam profundamente Nosso Senhor. E amavam correndo riscos. Os apóstolos não correram estes riscos. Os apóstolos esconderam-se, como já sabem. Eles tinham medo. Eles não acreditavam que o Senhor tivesse ressuscitado. Tinham medo de ser pregados na cruz também. Elas não têm medo? Têm. Todas elas estão cheias de medo, como os apóstolos. Mas têm o horror. Elas são temerárias. E elas sentem e vivem nesta dimensão. Podemos ser crucificadas, podemos morrer, podemos ser feitas prisioneiras, vamos por a cativeiro. Matar-nos-ão talvez os soldados antes disso nos apanharem ali perto do túmulo. Mas nós temos que ir, temos que correr o risco. E se perdermos a cabeça, perdemos-a por amor ao Mestre que amamos. Elas correram todos os riscos. E isto é um exemplo para nós, amados irmãos e irmãs. Deus diz que o reino dos céus se toma de assalto. O que é que significa tomar o reino dos céus de assalto? Ou buscar uma metralhadora, é isso? Não é isso. Tomar o reino dos céus de assalto é mudar a minha vida. Eu tenho que alterar o rumo da minha vida. Vai doer. Há coisas que eu não quero, das quais não quero abdicar, que não quero deixar de olhar, que não quero deixar de ter, não quero deixar de comer, não quero deixar de conduzir, não quero uma quantidade de coisas que são pesadas e não permitem que eu tome o reino dos céus de assalto. Sabem a história dos castelos antigos, medievais? As tropas, eram chamadas as tropas de assalto, que cercavam os castelos. Bem, faziam cerco aos castelos, mas para quê? Para, ao longo de um tempo de cerco, às vezes 2 meses, às vezes 3 anos, matavam pela fome, estavam lá dentro e pela sede das muralhas. Quando acabasse a água, acabasse a comida, bem, eles acabavam cedendo. Mas essas tropas de assalto eram tropas, é isso que eu quero dizer, ágeis. Elas, quando vinham de determinada região para cercar, fazer o cerco àqueles castelos, àquelas praças fortes, elas eram ágeis. Não demoravam anos para chegar, entendem, filho? Então, o reino dos céus, para ser tomado de assalto, não pode encontrar nós pesos pesados. Não podemos levar toda a tralha da nossa vida, todas as coisas materiais, que não são materiais de fisicamente palpáveis, tangibilizáveis, como uma cadeira, uma casa comprada, ou um carro, ou termos feito notas nas contas bancárias, não. Às vezes é também a nossa falta de total interesse por Deus. Total ausência de interesse pelos nossos irmãos. E depois, como não temos interesse por Deus, não temos interesse pelos nossos irmãos, também não temos interesse pelo que está à nossa volta. Não nos preocupamos se o planeta está a morrer, se as árvores morrem, se cada vez há mais poluição, se os rios estão cheios de tóxicos e tal. Não! Interessa eu enquanto eu viver. O resto depois, se há planeta para os outros que ficam cá, os meus filhos e os meus netos, isso é um problema deles. Se há comida saudável, isso é um problema deles. Quem importa sou eu. No domingo de hoje, a estas miróforas não imputava a Joana ser Joana, nem a Salomé continuar a ser Salomé,
nem a Marta e Maria continuarem a ser Marta e Maria. O que importava era que Joana, Salomé, Marta, Maria e Madalena cumprissem o desígnio, isto é, o objetivo estruturado do seu amor. E o desígnio consistia em irem estar lá no túmulo para ungirem o corpo do seu amado. Se, entretanto, iriam perder a cabeça, serem perfuradas por uma espada, jogadas num calabouço num buraco e lá incendiadas os seus corpos e mortas assadas, eram coisas que elas sabiam que podiam acontecer, mas nada disso as tolheu. Elas tinham um caminho definido e percorreram-no, sabendo que entre o ponto de partida onde elas estavam até ao ponto de chegar onde estava, supunham elas, Cristo deitado naquela pedra tumular, durante esse caminho podiam ser assaltadas pelos poderes do mundo e perderem a vida, e não chegarem lá. Mas isso, o facto de haver a possibilidade concreta, tão concreta que os apóstolos não apareciam, escondidos atrás das portas, isso não faz deles menores, nem menos amorosos, nem os diminui no seu apostolado, mas eles não estavam lá, no túmulo de Cristo com elas, essa é a verdade. E elas correm este risco. Não lhe importava o risco fazia parte do percurso, como faz parte, se calhar, daqui para o mosteiro, eu ter que apanhar chuva pelo caminho, ou não, depende, mas eu quero ir para o mosteiro. Então, se faz um vendaval, chuva ou sol, eu vou, mas corro o risco de apanhar uma destas intempéries que não, enfim, tem perigo nenhum, comparado com o perigo da perda de vida que cada uma delas teve que enfrentar. Então, terminando, queridos irmãos e irmãs, lembremos de quem eram e de quem eram. Porque o nome é muito importante. O nome só é importante quando ele corresponde a atos de amor. Nós deveríamos ser lembrados não pelos pecados que cometemos, nem pelos crimes que cometemos ao longo da vida. Não devíamos ser lembrados porque estive 25 anos preso, porque matei alguém. Devíamos ser lembrados porque fizemos tantos atos de amor. E nunca pedimos para se lembrarem de nós. Mas o amor é uma boca e um rosto que se abre escandalosamente na noite escura. O amor ilumina-se a si mesmo, não precisa de luz para iluminar. E a nossa generosidade, por mais escondida que seja e feita, aconteça, mesmo assim alguém se lembrará de dizer: olha aquele e aquela, como ele ama. Como ele ama. E se nós perguntarmos: mas como é que tu sabes que ele ama? Olha do que ele prescindiu para dar aos seus irmãos. Olha o que ele tinha e o que ele deixou de ter para que os outros tivessem também. Olha o que estas mulheres deixaram de ter para que Cristo tivesse aloés, nardo, todas as especiarias possíveis e imaginárias daquela época usadas. Olha no que elas prescindiram. Olha o que elas investiram só para poderem ungir o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Porquê? Porque era o objeto do amor delas. E Cristo, para elas, merecia tudo. E se sem nada elas tivessem ficado, bens materiais e de tempo, elas teriam dado mais ainda. Mas deram tudo no apogeu. Tudo no máximo exigível que o amor sério exige ter, elas deram. Primeiro a sua vida, percorreram o risco de vida. E depois, dando a sua vida pelo caminho, chegaram ao túmulo, transportando o investimento do amor delas, que fez com que elas abrissem os bolsos e as arcas, as moedas, para levarem e comprarem aquele óleo. Mas não ficaram a pensar se aquele dia fazia falta depois para pôr o telhado na casa, depois comprar mais um cavalo, ou mais um junta de bois. Elas foram. Elas confiaram em Deus. Sejamos nós também assim. Comecemos a ser assim. Miróforos e miróforas na Igreja de Cristo. Elas foram fazer o quê? Ungir o corpo de Cristo. Onde é que está o corpo de Cristo? Na sua Igreja. Não somos nós o corpo de Cristo. Então, possamos nós ungir também o corpo de Cristo, que é a sua Igreja. E a Igreja, no seu corpo, é cada uma de vós e cada um de nós. Então nós devemos ser miróforos e miróforas deste corpo, que é composto por mulheres e por homens e crianças e velhinhos, e ungirmos o corpo uns dos outros, cuidando dos nossos irmãos e irmãs como elas cuidaram, as miróforas, do corpo de Cristo. O Senhor já não estava lá, o Senhor já tinha ressuscitado. Mas nós, enquanto corpo vivo,
de Cristo na sua igreja, precisamos ser ungidos com o amor dos nossos irmãos. Nós temos feridas que estão abertas, nós temos cicatrizes ulceradas, nós temos desânimos e desencantos na nossa vida. Nós às vezes sentimos-nos desprezíveis, já não somos só desprezados, sentimos-nos desprezíveis, não temos sequer mais capacidade de nos olhar ao espelho, não que o rosto seja de uma hediondez ou fialdade ou feiura, que o espelho partisse, não. Nós não encontramos nenhum valor em nós. E nós somos importantes para Cristo. Nós somos importantes para Deus. Nós importamos. Isto é, temos valor. Quer dizer, nós importamos. Nós temos valor para Deus. Se formos mirófanos e mirófanos, como os do Evangelho de Deus. Que o Senhor nosso Deus, o Salvador Jesus Cristo, nos proteja, dê ânimo e ponha em movimento para o Reino dos Céus, para ser santos, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nosso Deus triúnico é santo.